não existe civilização vegana ao longo da história. Realmente o veganismo é uma coisa nova devido à suplementação de B12, entende? Nisso eu não discordo, mas se eu posso voltar a um pouco da sua linha de pensamento. A questão do urso e a questão de socialidade, questões sociais, questões culturais, etc., aí a gente já entra em outra seara, porque não entra em questões de dieta. O ser humano, obviamente, devido ao que toda a ciência indica, devido a um alto consumo de fruta e seus fitoquímicos, causou esse cérebro avantajado que nós temos comparado aos outros animais, que nos permitiu a fazer tudo que a gente desenvolveu. Foram milhões de anos, na verdade, comendo frutas que fez nosso cérebro crescer tanto. Tanto é que os animais mais inteligentes no planeta são os primatas antropóides. E o mais burro de todos os primatas é o que mais come folha. O que mais come fruta é o mais inteligente de todos. Os bonobos são como crianças de 8 a 10 anos de idade correndo nas selvas. Então, eles realmente são muito inteligentes, só não tanto quanto nós, mas saem até melhores do que cientistas, chimpanzés bebês saíram até melhores que cientistas de 30 anos da Universidade de Kyoto. Então, assim, eles são muito inteligentes. Então, a questão toda a questão cultural não remete à questão da dieta no presente momento. Remete, talvez, à questão da dieta lá atrás, por milhões de anos, a gente foi comendo fruta e foi um feedback loop, né, como a gente chama na ciência, epigenético transgeracional, ou seja, à medida que ia comendo, ia mudando o cérebro a cada geração, e, obviamente, causou essa expansão cerebral que permite hoje a gente fazer, o computador permite hoje a gente fazer tudo. Mas, então, assim, eu não concordo tanto com a questão anatomia, fisiologia, bioquímica de um urso, por mais que seja mais virado para o carnívoro, óbvio, a gente sabe que ursos, em geral, são onívoros e podem comer de tudo, até mesmo seres humanos. Tanto é que a gente come carne, a gente come semente, a gente come um monte de coisa. É o que próprios artigos médicos científicos, eu posso apresentar os artigos aqui, eles mostram. Somos frugívoros não especializados. A gente consegue comer carne, consegue comer semente, mas, prioritariamente, nosso trato digestivo, anatomia, fisiologia, bioquímica é muito perto do chimpanzé, do bonobo, mais especificamente, que é o mais parecido de nós, que, no final das contas, Eu vou botar, se eu posso botar minha tela de... Claro. Cadê? Estou procurando... Você vai ali apresentar. Aqui. Assim, a questão do Weston Price, eu concordo, em gênero, número e grau, tá? O Weston Price foi um visionário, mas ele acabou errando, porque, no final das contas, sem os métodos científicos... Sim. Sem os métodos científicos para discernir o que causava o quê, fica um tanto quanto difícil, né? Ou seja, ele não levou em consideração que essas pessoas viviam de uma forma muito mais saudável e sem os industrializados, que, na minha humilde opinião, o que realmente está matando a população são os industrializados. O excesso de proteína animal, de acordo com os mecanismos biológicos, é prejudicial, sim, mas principalmente a proteína animal processada, salame, salsicha, etc., que é o que é mais correlacionado a doenças crônicas. Mas, ainda assim, tem uma ampla correlação de doenças crônicas com o consumo alto de carne, como a gente tem hoje em dia, e não existe correlação de doenças crônicas com banana ou brócolis. Entende? Isso é bem claro na literatura. Ninguém fala que castanha ou brócolis ou banana causou diabetes, doença cardiovascular e câncer. Mas a gente sugere que sim, existe correlação de carne, etc., um consumo alto de proteína animal. Mas se eu pudesse rapidamente passar os slides aqui, eu vou passar eles rapidamente aqui, e só para questionar, obviamente, o que você falou. A gente tem aí o Ornish, por exemplo, em 1990, ele publicou no Lancet, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo. Ele foi o único a mostrar que ele conseguia reverter doença cardiovascular que mata em torno de 40% da população mundial. Ele foi o único até hoje, né? Praticamente, junto com o Cadwell Esselstyn. Ou seja, não tem uma dieta carnívora que mostre essa reversão. Eles não usaram uma dieta 100% vegana, eu acho que nesses estudos, né? Ou usavam dieta quase vegana, com um pouquinho de proteína animal. Os Tarahumara, os índios do México, famosos por correr 2 dias seguidos, por exemplo, levam uma dieta rica em carboidrato, pobríssima em proteína animal, mas comem também. O China Study mostrou que quanto menos os chineses comiam carne, menos eles tinham incidência de câncer, doença cardiovascular, entre outros. A gente tem aqui, por exemplo, artigos médicos mostrando a correlação de uma dieta rica em carne
rica na gordura animal, né, na gordura saturada, e o desenvolvimento de câncer. Gordura saturada aumentando a infertilidade, né, prejudicando. Consegue dar um zoom aí, Coraça, na tua tela? Não está em zoom, não? Eu tava passando aqui como se estivesse em zoom. Não sei tá. como abrir em zoom. Talvez modo apresentação ali embaixo, no canto inferior direito. Então, calma aí. Se der um F5 aí, deve aparecer. Deixa eu ver aí. Ctrl F5? Alt F5? Não, só F5. Não tá indo, não. Não? Não sei. Vê Se você conseguir apertar Ctrl e scrollar com o mouse, acho que dá zoom. Vê se foi. Não foi, não tá indo. Vê se tá indo assim. Sim, pronto. Melhorou? Só tira um pouco pra gente conseguir ler ali do lado que tá cortando um pouco. Sim. Perfeito. Aí. Aí o Kim Williams, na verdade, ele é o presidente do Colégio Americano de Cardiologia, falando que só existem dois tipos de cardiologistas, veganos e que não leram os dados, né, científicos. Mas, assim, como eu relembrando, né, e ainda não temos dados científicos para dieta 100% vegana, mas nós sabemos que a curto prazo, pelo menos uma dieta predominantemente vegetal a longo prazo seria melhor para a longevidade. Aí isso aqui na verdade, é a capa do New York Times, e agora eu vou mostrar o artigo médico-científico do Dr. Alan Walker. Ele foi um antropólogo que analisou os parâmetros dentários de desgaste através de raio laser de milhões de anos atrás, ou seja, de 12 milhões de anos até o Homo erectus, que é um ancestral recente. E ele alega, nenhuma exceção foi encontrada. Todos eles parecem ser até o Homo erectus de comedores de frutas. Aí ele fala que o padrão dietético mais congruente com os micros desgastes é frugívoro. Aí ele fala, os micros desgastes nos dentes molares de quase 20 robustos australopitecos da África são idênticos aos de chimpanzés, orangotangos e mênduros. Né? Aí vários artigos médicos científicos mostrando que os Neanderthals, na verdade, eles comiam muita planta, né? Não comiam 100% planta, mas comiam muita planta. Né? 30 mil anos de evidências de processamento de plantas, mais, né? Publicado na Nature, os Neanderthals comiam seus vegetais. Né? A genética, por exemplo, é 99,3% idêntica do bonobo, né? A nossa genética. A questão das leis das similaridades, como eu estava falando, né? Animais carnívoros não enxergam cores, eles rodam à base de gordura e proteína, enquanto nós rodamos à base de glicogênio, né, que é o amido animal, que vem do armazenamento dos carboidratos. Tem várias questões de anatomia, fisiologia e bioquímica, eu não vou entrar em todos, mas eu acho muito interessante esse artigo. Eles debatem a questão de que o status dietético da espécie humana é de um frugívoro não especializado, que os primatas antropóides alcançam quase toda a sua proteína de vegetal. Né? O chimpanzé, sim, ele mata de vez em quando para comer carne, mas não é uma coisa tão frequente como esse outro artigo aqui mostra. Né? Os New Insights into the Evolution of the Human, os chimpanzés de Kanewara não são frequentes caçadores. Mas eu queria realmente chegar nesse daqui, que é o da Catherine Milton, na verdade. É uma das primatólogos mais famosas. Nossa, a imagem aqui pra gente está travada no Dr. Kim aqui, não está mudando, não. Ai, caramba. Eu acho que eu vou tentar enviar o slide, que eu acho que é melhor, né? Se você ir passando um por um assim, a gente consegue ver. A gente está vendo agora o de baixa ingestão. Eu acho que quando eu entro na tela, ele acaba não passando quando eu botei para mostrar a tela inteira, né? Exatamente. Mas aí, Vitor, dá para mandar depois, se colocar na descrição aqui do vídeo? Dá sim. Se você mandar o link no WhatsApp, eu consigo. Aí o pessoal pode ver, o pessoal que está assistindo pode ver com calma. O pessoal pode dar uma olhada. Eu estou enviando o PowerPoint para a gente passar por ele ao invés de mostrar minha tela, né? Mas o que eu queria reenfatizar antes de continuar sobre o debate? Eu concordo muito mais com o Gabriel do que concordo com 99% dos nutricionistas por aí, tá? Ou seja, o Gabriel, talvez não usando tantos termos científicos como eu uso, ele, pelo que eu entendi, ele foca muito em medicina de estilo de vida, que é o que a gente fala no higienismo, ou seja, voltar às nossas origens ancestrais, não só com dieta, mas o estilo de vida em geral. E óbvio, o que eu mais ataco, e as pessoas não entendem, porque me veem só comendo fruta, porque obviamente fruta é mais gostoso e é mais interessante, não vou mostrar comendo
uma alface porque não interessa ninguém, né? Mostrar um caqui é muito mais interessante. Mas no final das contas, o que eu principalmente quero atacar, digamos assim, ou ser contra, é industrializados. Tá? E sim, eu recomendo fortemente uma redução no consumo da proteína animal e que ela seja menos cozida, porque as pessoas fritam, cozinham por meia hora, etc. Né? Seria minimamente... Eu sei que existem as questões da nutrição que debatem salmonela, que a proteína animal tem que ser cozida, etc. Eu não concordo tanto, mas ainda assim que seja minimamente cozida para dentro dos parâmetros da nutrição usual, porque eu também sou regulamentado por questões legais, né? Mas olha, eu acho que deixa eu tirar minha tela aqui. Eu acho que entrou aí os slides, se você botar para o Vitor. Pronto. Mas eu acho que vocês não têm controle aí, ou tem? Ah, tem sim, perfeito. Tá. Aí eu tava só para a falando gente tentar se ater aqui. as perguntas do Gabriel, Coraça. Desculpa. Qual é a grande ênfase da pergunta do Gabriel, no final das contas, Gabriel? Quer que eu repita a pergunta? Por gentileza. Repete a pergunta, só para eu me ative tanto no início. Minha pergunta foi: onde existem povos que têm uma saúde incrível e que não se alimentam de muita proteína ou, enfim, gordura? Eu acho que nesse ponto o Coraça respondeu de certa forma, né? Ele disse que esses povos não existem. Isso. Aí eu ia complementar no final da apresentação de slide, mostrando os dados das zonas azuis. Eu vou pular os slides para lá para a gente poder mostrar sobre aqui, ó. Infelizmente hoje a gente está com tempo curto, pessoal. Okinawa. Só um minutinho, pessoal do chat aí. Hoje a gente está com tempo um pouco curto, então infelizmente vamos ter que dar uma corrida aqui para conseguir abordar os pontos. Sim. Pode seguir. A dieta da longevidade de Okinawa, 70% da dieta deles é batata doce, 4% é proteína animal. Tá? Eu bato muito na questão das zonas azuis e desses mecanismos biológicos que são mostrados nesses estudos, mas tem muitos estudos mostrando aqui, ó, que dietas baixas em proteína, restrição proteica, restrição calórica, liga o que a gente chama na ciência de Nutrient Sensing Pathways, né? Ou seja, desliga os mecanismos de crescimento e aumenta os mecanismos de reparo, que seria MPK, sirtuína, FOXO. Os mecanismos de crescimento são a mTOR, insulina, IGF-1, o GH. Ou seja, isso a redução na proteína e redução nas calorias totais atrasa o envelhecimento, aumentando não só o tempo de vida, mas o tempo de vida útil. Isso é bem datado na ciência. Você pega os maiores cientistas como Luiz Fontana, Mark P. Madison, David Sinclair, Walter Longo, todos eles mostram isso em animais de laboratório e em estudos epidemiológicos. Ou seja, resumindo, as populações que mais mostram longevidade e saúde comem muita pouca proteína animal e muita vegetal, mas não são veganas. Concordando nesse aspecto que não existe população vegana a longo prazo. Certo, esse ponto é um ponto bem relevante. Eu acho que é bem conveniente que o Gabriel responda. E discordando da questão de que a proteína animal em excesso, né, mais do que esses 4%, 5% que eles têm, levaria a melhorias na saúde, né? Eu acho que levaria a prejuízos, porque ela é mais constante, de acordo com a ciência, tem se mostrado assim. Tá, deixa eu perguntar uma coisa simples também, uma resposta mais rápida se você conseguir. Você está falando de proteína animal, mas isso você está um termo genérico para falar de qualquer alimento, ou gordura animal você já não considera que seria o caso? Porque assim, eu não concordo com o termo proteína animal, mas é o que as pessoas usam para entender carne, queijo, leite e ovos. Né? Tá. Então tá bom. Eu toco aqui? Sim. Pode responder, sim. Então, fechou. Cara, primeiro, essa parte do que não comer, no que diz respeito a industrializado, você também fala de jejum e tal, isso aí é uma base. Eu diria que talvez se tenha alguém que fala de dieta e nutrição no Brasil, no mundo hoje, e não acha que industrializados são péssimos, o cara é um idiota. Só pode ser. Porque isso, com certeza, concordo 100% contigo. Agora, tem gente que... Eu sei que tem. A gente pode trazer, hein, aqui para debater com um de vocês. Qualquer um dos dois, esse seria bom para isso, porque puta que pariu. Tem mesmo, eu já vi.
Mas enfim, né? Para a gente trazer para o ponto central de discordância, que é a parte interessante, né? Porque a gente ficar concordando aqui é fácil. Eu volto para essa questão. Eu falei isso no começo também, mas repetindo aqui para trazer à tona de novo. Eu falo isso com respeito, tá? Não é para ridicularizar nem nada do tipo. Mas, quando a gente está falando de, tipo, o que eu vi, né, e o pessoal que está assistindo pode também chegar às próprias conclusões, mas do que você trouxe foram montes de textos e gráficos e números, e não deu para entender muito bem. Eu sei que tem muito detalhe, você não vai entender imediatamente, você tem que ler, você tem que chegar em conclusões muito pontuais ali a partir da verificação dos estudos. Eu sei disso. Mas diante disso, eu estou falando disso porque eu volto sempre ao ponto de tem um jeito muito fácil, muito simples, que qualquer um consegue bater o olho e falar, cara, tá, beleza, entendi. Não. Pode continuar. Tinha relação com o que eu estava falando. Então, deixa eu fazer uma coisa parecida. Eu vou mostrar aqui minha tela e eu acho que vai aparecer direitinho. Eu vou mostrar fotos de alguns dos caras que o Weston Price encontrou e já vamos chegar na questão que você falou, Cora, sobre ele não ter considerado, enfim, né, outros fatores. Mas primeiro as fotos, porque elas já dizem muita coisa. Resultados, fechou, tá aqui. Me diz se vocês conseguem botar na tela. Isso, perfeito. Então, maravilha. Esses caras aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui. Calma aí, acho que eu consigo. Eu estou longe do meu teclado. Ótimo, perfeito. São alguns exemplos, tá? Do trabalho do Weston Price, que eu comentei. Qualquer um consegue encontrar isso. Tá? A gente pode deixar na descrição aqui depois também o nome, mas é Weston Price, o nome do cara. Nutrition and Physical Degeneration. Nutrição e degeneração física. Tá? E daí tem uns subtítulos lá, mas é isso. O que você encontra nesse trabalho que ele fez, que eu já expliquei antes, né? Por causa do tempo, eu não vou ficar repetindo. Você encontra muito mais que só gráficos ou interpretações que podem ser muito confundidas com uma série de fatores e definições fracas e problemas de, como eu disse, conflito de interesse, tudo isso que acontece em estudos, digamos, puramente científicos, que eu gosto de chamar de cientificistas, né? Porque não levam em conta uma premissa fundamental na realidade concreta da natureza antes de levar isso para um laboratório. Ele encontrou esse tipo de gente, tá? Pessoas de várias etnias, eu vou mostrar algumas fotos aqui, mas, de novo, qualquer um verifica, que moravam 100%, viviam 100% dependentes da natureza. Não tinham pasta de dente, escova de dente, não tinham médico, não tinham hospital, não tinham farmácia, não tinham nutrição, nutrologia, né? Digo, não tinham absolutamente nada. E essas fotos são destes caras. Tá? Vou passar algumas fotos aqui. Qualquer um que está vendo consegue entender por que é meio estranho que a gente veja esse tipo de saúde, de força, os dentes, de novo, brancos, todos na boca, inclusive os 4 sisos. Uma força, um vigor, uma pujança que a gente consegue ver nas fotos. Tem coisas que a gente não consegue ver, já vamos falar sobre isso. Mas você consegue olhar para isso e ver, cara, não é possível que esses caras aqui, sem acesso a nenhum dos recursos modernos que a gente tem, conseguiam esse tipo de saúde que a gente não consegue hoje com os recursos modernos que a gente tem. Quem que tem dente assim, hoje, com aparelho? Com harmonização facial, quem tem crânio desse jeito? Enfim, né? Por aí vai. Então, isso são coisas que a gente consegue olhar. Se você chega num lugar que tem um monte de índio vivendo, e você, deixa eu parar aqui, e você vê esses caras, primeira coisa que você vai querer saber é o que esses caras estão fazendo. E aí sim, entra o que o Coraça falou, beleza, mas primeiro, o Price não considerou, não levou para análises laboratoriais e tal. Primeiro, ele fez isso, tá? Só para deixar claro, tem análises laboratoriais dentro do mesmo compêndio onde tem essas fotos. Por isso que eu considero o único trabalho verdadeiro e completo de nutrição da história da humanidade, pelo menos que eu conheço. Porque ele viajou, foi um trabalho de campo, foi um trabalho antropológico, ele esteve com essas pessoas, no mundo inteiro, ele tirou fotos, ele fez relatos, ele levou o que ele encontrou lá para análises laboratoriais,
Ele testou o que ele encontrou em crianças canadenses, né, porque ele era canadense, então ele testou com as crianças de lá, curou cárie, enfim, teve uma série de efeitos incríveis com, olha isso, aí entra o outro ponto que o Coraço falou, com a dieta. Crianças canadenses no século passado, elas não tinham um estilo de vida indígena, elas não moravam no meio da floresta, elas não tinham celebrações espirituais onde todos se reuniam e tinham aquele amor, aquele calor humano. Não tinha esses fatores humanos que eu e o Coraço concordamos que são essenciais para o máximo de saúde. Mas somente com nutrição. Somente com nutrição. O Price pegou o que ele encontrou nesses lugares e ele levou isso de volta para o Canadá e teve resultados tão impressionantes quanto cura de cárie, que é uma coisa que até hoje a odontologia diz que é impossível. Ele conseguiu isso. Então, talvez, não sei se, talvez faltou olhar com mais carinho para o que esse cara fez, mas ele fez análises laboratoriais, teve resultados com a variável da nutrição completamente isolada, resultados incríveis, como eu já disse. E, enfim, tem uma série de achados dele, sobre os quais daria para a gente falar se a gente tivesse mais tempo, mas para resumir muito, é garantido que a dieta em si, como um fator isolado desses povos, dessas tribos, necessariamente causa resultados em termos de saúde, de vitalidade, de cura, impressionantes. E digo mais, o que ele fez com as crianças canadenses, não sei se foram só crianças, mas eu sei que foram majoritariamente. Ele fez com, assim, uma poçãozinha lá. Ele isolou especialmente vitaminas lipossolúveis, que hoje é o nome que o pessoal dá, né? Ele descobriu a K2 animal, que ele chamou de ativador X lá na época. Ele isolou essas vitaminas e fez um concentradão lá de basicamente o que os ancestrais comiam todo dia. As crianças canadenses não iam conseguir comer tudo, claro. Eles estavam lá, criança, ela não fica morando no teu local de estudo. Então, ele concentrou os nutrientes que ele viu por análise laboratorial, que geravam resultados absurdos, como os que vocês viram aqui, de saúde dentária, craniana, fisiológica, reprodutiva, surreal, perfeita. E ele levou isso de novo para campo também, lá no Canadá, né? Levou isso para a prática, para crianças que não foi um estudo observacional, né? Que ele viu se melhorava ou não. Ele realmente fez um trabalho científico completo depois, né? Com os achados que ele teve. E, enfim, mesmo que nada disso tivesse acontecido, esses caras daqui, que eu acabei de mostrar, quem quiser depois volta o vídeo, né, para não ter que ficar abrindo de novo, todos esses povos, da Suíça, da Indonésia, cara, da Nova Zelândia, de lugares, valezinhos aleatórios, sei lá onde na Europa, aqui da América Central, do Sul, acho que não, mas América Central, da África, do Alasca, enfim, uma série de povos, de novo, de todos os tipos, etnias diferentes, todos eles comiam, primariamente, a base, o combustível da dieta dos caras era gordura animal. Gordura. Mais importante que proteína. Início, o Coraça, eu acho que está vendo uma coisa que faz sentido. Muita proteína animal não é ideal mesmo. Mas muita gordura animal é. E a proteína animal, ela sempre vem acompanhada de gordura. Sempre. Certo. Aqui o que eu percebo, né, os dois trouxeram evidências favorecendo respectivamente os seus lados. Horácio trouxe uma evidência mais relativa às zonas azuis, e acredito que mais ligada, talvez, à longevidade associado ao consumo prioritário de vegetais. E o Gabriel trouxe aqui evidências favorecendo a questão da qualidade de vida associado ao consumo animal, principalmente de gordura. Vocês acham que talvez a relação seja precisamente essa? Uma traz qualidade, mas não necessariamente longevidade, e a outra traz longevidade, mas não necessariamente qualidade? Ou o que é? Boa pergunta. Eu vou falar uma coisa simples, depois o Coraço pode responder se ele quiser também. Mas esses caras aqui que eu mostrei, eles não morriam aos 35. Nem aos 40, nem aos 50. Esses caras morriam na idade que a gente morre. 90, alguns mais, 100 anos, 110. Até hoje, se você for interiorzaço de país bem ancestral, bem tradicionalzão, você encontra gente com mais de 100 anos, muito bem, que come, né? Parecido com o que esses caras comem. Mas, enfim, a longevidade não era prejudicada de nenhuma forma. E indo, de novo, tem que resumir muito, a gente pode falar bastante sobre isso, mas para resumir bastante, deixar o Coraço falar também, as zonas azuis, cara, é bem isso, beleza, longevidade, mas e aí?
e a qualidade de vida? Cadê a foto desses caras? Como é a dentição desses caras? Como é a saúde reprodutiva desses caras? Como são os hormônios, a testosterona, sei lá o que desses caras? Como que é o viço, a qualidade dessa vida longeva? Onde estão o material para que eu consiga ver e analisar o que eu vi, de novo, manifesto na realidade concreta, em relação à qualidade, não só longevidade, versus o que eu estou apresentando aqui, que tem ambas. Ambas. De novo, mas como você está... Prove que viviam até... Está lá no material do cara, ele fala sobre relatos específicos de longevidade de pessoal mais velho, né, que ele encontrou lá, porque essa é uma questão levantada, e é uma coisa que precisa ser olhada com cuidado, porque o pessoal tem aquela ideia de que, nossa, mas os homens das cavernas morriam aos 35, sendo que hoje acha-se que o pessoal morreu aos 35, porque a gente baseia essa datação, de que idade que o cara tinha quando morreu, pela densidade óssea. E o ponto é, a densidade óssea de um idoso de 100 anos, com a saúde que esses caras têm, é equivalente à densidade óssea de um cara de 35 hoje. Então, quando os caras pegam um osso lá com uma densidade X, eles falam, essa é a densidade de 35 anos, os caras morrem com 35. Não se tocaram que hoje um cara de 35 tem a saúde e a densidade óssea de um cara de 100, 120, sabe-se lá quanto. Então, só para deixar claro esse ponto que a galera vive falando. Maravilha. Enfim. E você, Coraça? Passar por Coraça por causa do tempo. Como que você lida com isso aí? Eu acho que, assim, primeiro de tudo o que cada um de nós temos que fazer é analisar os dados e testar. Porque a gente pode falar sobre ciência, pode ter milhares de debates, mas eu acho que a melhor forma de filosofar é com experiência empírica. No final das contas, eu testei em mim vários tipos de dietas lá atrás. E, óbvio, ao testar uma dieta frugívora, eu me senti bem melhor. Para mim, faz mais sentido. É o que eu mais gosto de comer em seu estado cru. Tá? Porque eu poderia tentar matar um coelho e comer ele a dentadas ou um outro animal, mas não seria a coisa mais gostosa do mundo sem ferramentas. Cortar ele, degolar, limpar, etc. Então, assim, levando para essa questão um pouco mais filosófica e não tão científica, para a gente abordar diferentes perspectivas, eu acho que o principal o público não está fazendo o seu dever de casa, estudando. Eu acho que, pelo menos pelo outro lado, o Gabriel, pelo menos, está estudando e está aberto a possibilidades. Então, assim, a primeira coisa que cada um de nós deve fazer é fazer o dever de casa. O segundo sim, eu acho que uma dieta frugívora, quando botada a teste com a dieta que o Weston Price sugeria, com qualquer tipo de dieta, vai se mostrar mais ideal. E eu tenho alguns artigos do David Jenkins, né, que ele testa em pessoas em uma dieta frugívora, uma dieta neolítica e uma dieta da Associação Americana do Colesterol. E de todas, porque o que a gente tem que entender? O ser humano funciona à base de qualquer coisa. O ser humano vive à base de pão e água num calabouço. A gente sabe que as pessoas vivem até 30 anos de idade, mesmo comendo hambúrguer, cheeseburger e refrigerante. Elas sobrevivem, não prosperam. E sim, como o Gabriel estava mostrando ali as fotos do Weston Price, eles estão muito melhores que a civilização moderna ocidental. Mas, ainda assim, poderiam estar ainda melhores se levassem a nossa dieta que nós levávamos na natureza, porque essas civilizações já estão um pouco distanciadas da natureza. Ou seja, vivem na natureza? Vivem. São primitivos? Vivem. Mas elas não vivem dentro das florestas que nós nascemos e que ninguém pode debater que nós somos filhos da África e vivíamos dentro do jardim do Éden, porque literalmente a gente vivia em florestas. Foi há 100 mil anos que a gente saiu devido à última era glacial. Então, assim, dentro do espectro disso tudo, até o pessoal falando, eu tenho uma dieta 100% carnívora e melhorei de tal doença. Pô, o cara parou de fumar, o cara parou de beber, o cara parou de comer industrializado, o cara fez um monte de outras coisas. Então, realmente, a gente precisa de estudos clínicos randomizados, duplo cego, todo o padrão científico, para tirar qualquer possível variável de confusão, como a gente chama, para não ter má compreensão, porque o ser humano ele consegue, é que nem as plantas aqui no meu quintal.
Se eu cuidar dela direitinho, jogar muita água, adubar muito bem, tá o solo perfeito, cobrir o solo, etc., ela produz 10 vezes mais fruta do que se eu cuidasse dela pouco. E às vezes, se eu não cuidar dela nada, e for uma planta tropical que não é daqui, ela morre. Então, assim, é a mesma coisa com o ser humano. Por isso que nós no higienismo falamos, existe uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. E aí que Tá, entra. e aí, relacionando já com esse ponto, Coraça, para a gente Claro. fechar e partir já para o tempo de conclusão de vocês, então você acredita que sim, esse pessoal das zonas azuis, eles têm longevidade, mas têm também qualidade de vida, e você acredita que essas tribos ancestrais estudadas pelo Weston Price têm menos qualidade de vida do que as pessoas dessas zonas azuis? Sim, exato. Assim, a gente não pode. Se for lidar só com dieta, eu acho que as zonas azuis são mais saudáveis. Mas a gente tem que ver outros fatores de confusão que influenciam na saúde humana e que não podem ser só resumidos à dieta em si. Maravilha. Bom, então, como combinado, agora nós vamos partir para 7 minutos de conclusão. Pode usar menos tempo se quiserem, mas então pelo menos 7 minutos. Deixa eu só abrir o cronômetro aqui.